Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tentando melhorar aí as nossas aulas, né, agora online, em vídeo. Então hoje eu trouxe aqui a tela da televisão, enfim, para tentar aí uma melhor visualização sobre o que a gente vai tratar, principalmente porque a gente entra no novo assunto, uma nova apostila, no qual a gente começa a ver os aspectos naturais da Ásia. Então eu vou pedir para vocês pegarem lá já o caderno 2, tá certo? E abrir na página 218, aonde a gente vai encontrar, né, alguns aspectos gerais aí desse continente. Então, mudando aqui o meu slide, olha só, Ásia, aspectos naturais, coisas que é bom a gente já pegar para saber. Primeiramente, né, é um continente com a maior extensão do planeta, então é o maior continente que nós temos. Até tem aqui, né, a informação 44,5 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Situada completamente no hemisfério norte, então a Ásia, né, tá totalmente no hemisfério norte. Dividida em 48 unidades políticas, ou seja, dentro do continente existem 48 países, nações, tá? E o continente mais populoso do planeta. Acho que não é novidade para nenhum, é onde a gente tem a China, onde a gente tem a Índia, que ultrapassam aí 1 bilhão de habitantes, então é o continente mais populoso, tá? Lembrando também do conceito, né, populoso e povoado, ele é um continente populoso, ou seja, tem uma população muito grande. Agora, ele é povoado, essa população também distribuída? Não, tá? É muito difícil acontecer isso em algum lugar, né? Já que aspectos naturais, físicos, né? Como a presença de rios, montanhas, faz toda a diferença na ocupação humana, tá? Como a gente tem sempre visto. Seguindo então o slide, é um panorama geral desse continente. Então a gente pode observar aqui, né? Todo o espaço geográfico do continente asiático, com os países, tá certo? Lembrando, dando destaque aí a algumas informações legais, importantes, a Rússia, ela tem tanto a parte mais próxima da Europa, que está aqui localizado mais a oeste, então a gente tem uma Rússia europeia, a gente pode dizer assim, onde tem a divisão com os montes Urais, mas a sua grande parte está localizada na Ásia, tá? E aí é interessante ver a dimensão, né, desse país, também ver os limites desse continente e por quais oceanos, né, e mares ele é banhado. Então a gente tem aqui como destaque, né, no norte o Oceano Ártico, tá bom? O Oceano Pacífico mais a leste. Aqui o Oceano Índico mais ao sul, o Golfo da Bengala, né? Aqui na Índia, juntamente com a Tailândia. Interessante também a gente notar a parte insular desse continente, onde a gente encontra, né, as Filipinas, a Indonésia, o Japão também. Outro ponto importante também notar, né, que também faz parte da Ásia o Oriente Médio, com a Arábia Saudita, Irã, né, a Turquia, Iraque. Então aí composto por uma série de elementos, tá bom? Que são muito importantes a gente observar nesse primeiro contato, tá, com os aspectos naturais. Destaco também mais algumas coisas como, por exemplo, o Mar Cáspio, o Mar Negro, aqui perto da Turquia também, a Índia, né, a China, alguns países também com nomes mais aí complicados de se dizer, né, como o Cazaquistão, ainda a gente leva numa boa, aí começa, né, Uzbequistão, Turcomenistão, Kircomenistão e por aí vai, tá certo? Interessante a gente notar também aqui, já que a gente vai citar sobre isso, né? O Nepal, aqui a Índia, o Nepal e a China fazendo ali parte também da Cordilheira do Himalaia, com a presença dessa cadeia de montanhas, que é o que a gente vai começar a ver. Então, virando a página aí, vocês também vão encontrar um mapa, né? Com o panorama bem grande sobre esse continente,
No mapa de vocês, inclusive, né, mostra a linha do Equador passando bem aqui na Indonésia, tá bom? Isso dá uma perspectiva pra gente já sobre o clima também. O Trópico de Câncer passando aqui na altura da China, tá certo? E mais aqui para o norte, o Círculo Polar Ártico. Então é bom sempre a gente notar as linhas que passam pelo continente para a gente já ter um panorama sobre o clima, tá? Embora o clima não vai entrar hoje vai ser só sobre o relevo. E aí eu também apresento para vocês aqui um mapa desse relevo. Lembrando que quando a gente vai ler um mapa de relevo, a gente deve muito levar em consideração as cores, tá? Então, aonde apresentam aí cores mais fortes, mais aproximadas do vermelho, do marrom, são as regiões com as maiores altitudes. E a gente tem como destaque, né, com certeza, aqui o Himalaia com o Monte Everest, aí mais de 8.000 metros de altitude. Então, notar isso, notar a presença da cadeia de montanhas aqui do Himalaia. Notar também, né, a grande extensão de planícies que nós temos ao norte, fazendo parte da planície da Sibéria, tá certo? Também, né, notar aqui para o Oriente Médio que a gente não encontra tantos relevos altos como na parte aqui mais central do continente. O Oriente Médio é formado por planaltos mais baixos também. Notar, com certeza, a presença de planície aqui na Índia também, o que favorece a ocupação de pessoas, tá certo? Muito bem, então. E vamos seguir para as características desse relevo. Então, olha só. Relevo e hidrografia. Por meio aí vai aparecer um rio, a gente comenta sobre ele, tá certo? Então, começando com o norte. O norte, cortada pelo Círculo Polar Ártico, grande parte formada pela planície da Sibéria, como eu havia citado, mostrado para vocês. É uma antiga região com regiões sedimentares, onde se encontram grandes reservas de petróleo. Então, nessa planície da Sibéria, tá certo? A gente vai... Deixa eu ver se tem um slide pra cá. Não tem. Nessa planície da Sibéria, a gente vai notar, então, a presença, né, de petróleo, a presença de solos sedimentares de formação antiga, tá certo? Então, a gente nota isso. Espera aí que dá uma confundida aqui nos meus slides, né, que eu tô fazendo tudo agora aqui pelo computador. Então, calma aí. Pula um pouquinho o vídeo para vocês não pegarem essa parte onde eu tô encontrando o slide. Então, baixando aí o meu slide, voltando ele um pouco para mostrar essa planície. Então, olha só, voltei o slide aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês no slide anterior, né, é justamente a planície da Sibéria, ok? Onde a gente encontra essa enorme área aqui sedimentar de formação antiga e como a gente já sabe, quando a gente encontra, né, formação antiga e com sedimento, então a gente também encontra recursos, aí no caso, grandes reservas de petróleo, tá certo? Bom, seguindo então, foi o que eu estava dizendo, ao norte formado aí pela planície da Sibéria, passando pelo Círculo Polar Ártico. Seguindo então o slide agora, a gente chega aqui, né, no sul. Então, falando sobre o sul, olha só, grande parte ocupada pela cadeia de montanhas do Himalaia. Então, a gente vai trazer o destaque do sul já agora, antes de falar de outras regiões. A maior parte dessas montanhas estão na China, no Nepal, no Tajiquistão, no Paquistão e na Índia. Então, pegar aí, marcar, né, que o sul ele tem a presença da cordilheira do Himalaia, tá bom? Muito que bem.
E no próximo slide eu vou mostrar aí sobre essa formação, tá? E quando a gente desce um pouquinho, vai para o sul ali do Himalaia, é onde a gente encontra a planície do Rio Indo e do Ganges, já ali na Índia, tá certo? Então, é a presença do Rio Indo e do Rio Ganges, ele favorece a ocupação de pessoas. Como a gente viu ali no slide sobre o relevo, na Índia em si a gente tem mais planícies, tá? Aí quando a gente vai se aproximando ali da China e do Nepal, a gente tem a presença do Himalaia. Então, o fato de eu ter o Rio Indo e o Rio Ganges ao sul do Himalaia favorece a presença de pessoas. Com relevo de formação recentes, com muitos sedimentos e solo fértil, o que, né, é claro, o que proporciona maior ocupação humana e desenvolvimento da agricultura. Então, o que a gente deve pegar desse slide aqui? No sul, a presença do Himalaia. No sul do Himalaia, a gente encontra o rio Indo e Ganges, com muitos sedimentos e o que proporciona o solo mais fértil. E aí, né, a ocupação humana e o desenvolvimento da agricultura, tá certo? Bom, seguindo, né, como eu havia falado, e vocês podem pegar lá na página 220, a origem do Himalaia. Então, na página 220, tem um destaque sobre isso, falando sobre a sua formação, há cerca ali, né, de 85 milhões de anos. O que aconteceu? Importante a gente lembrar que, né, antes era tudo um continente só, a Pangeia, e o que hoje representa o espaço geográfico da Índia, ele foi se deslocando, tá certo? Em direção à placa da Eurásia. Então, esse território, né, ele foi se deslocando e com o passar do tempo, com as atividades sísmicas, ele foi se aproximando cada vez mais da placa da Eurásia, e quando chega lá, há um choque, né, entre a placa da Eurásia e esse território, né, que vai dar origem à Índia, e então a formação da Cordilheira do Himalaia. Eu vou deixar para vocês um videozinho onde mostra esse movimento, tá certo? Então, aqui o território indo e atingindo a Eurásia, fazendo aí então que se forme a Cordilheira do Himalaia. Um grande choque, tá certo? Que transformou todo o relevo desse continente. E aí, né, eu coloco novamente este mapa para fixar em vocês a questão do Rio Ganges e do Rio Indo. Então, olha só, como eu estava explicando, existe aqui mais ao sul, né, a Cordilheira do Himalaia. Abaixo da Cordilheira do Himalaia, a gente tem a formação do Rio Ganges e do Rio Indo. Esses dois rios, eles têm grande presença, como eu já havia citado também, né, de sedimentos. Então, ele proporciona um solo fértil aqui nessa região, que vai ocasionar grande ocupação de pessoas, tá certo? Então, é isso. Aqui no sul, a Cordilheira do Himalaia, abaixo a Cordilheira do Himalaia, o Rio Indo e o Rio Ganges, favorecendo a ocupação de pessoas ali, tá bom? Seguindo mais, então, sobre, né, o leste e sudeste desse continente, constituída por montanhas que se formaram juntas com o Himalaia. Tem destaque os vales fluviais do rio Mekong. A parte insular, né, o oceano, faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Depois eu mostro isso no mapa de novo, com intensa ocorrência de terremotos. Isso vocês podem encontrar lá na página 221 sobre o Sudeste e o Leste. Abaixo também, lá na página 221, vocês vão encontrar sobre o Oeste e o Sudoeste, onde se encontra o Oriente Médio, constituída por baixos planaltos. Nessas elevações nascem dois importantes rios, o Tigre e o Eufrates. Nesta região também podemos encontrar as depressões. Então, mostrando isso para vocês aqui, novamente no mapa, olha só, aqui a gente tem um panorama
sobre a hidrografia. Então, o que eu estava citando para vocês, tá? A parte aqui mais a oeste, né, do continente, aonde a gente encontra o rio Eufrates e o rio Tigre também. Aqui, né, no Oriente Médio, como eu havia falado, são baixos relevos, são relevos mais antigos. E aqui, mais para a parte leste, o rio Mekong, um rio muito importante também. E a parte insular que cita, pessoal, é a parte que faz aqui conjunto com o Oceano Pacífico, onde estão presentes o Japão, aqui embaixo a Indonésia. E essa região aqui, ela faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. E a gente sabe o que isso significa, né? Significa que é uma região com intensa atividade vulcânica e sísmica. O Japão, né, conhecidíssimo pela presença ali de grandes terremotos e também de vulcões. A Indonésia aqui também, com grande presença de terremotos. Até no comecinho do ano, né, o filho do Krakatoa, né, o chamado Anak Krakatoa, ele entrou em erupção, faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, então é muito comum que isso aconteça lá, ok? E o outro destaque também que eu dou, deixa eu ver se eu tenho um slide aqui, um próximo com aquele mesmo mapa, para mostrar para vocês. Bom, não, então, ó, é aqui, pessoal. Deixa eu voltar o slide para mostrar para vocês a questão novamente do relevo. Então, olha só. Vamos ver aqui. Ixi, novamente. Ai, pessoal, muito complicado ver pela televisão assim, né? Olha, então aí um panorama sobre o rio Eufrates e o rio Tigre aqui no Oriente Médio, o rio Mekong aqui na parte do mais a sul, né, sudeste da Ásia. E aí, olha só, a questão, então, da presença de grandes terremotos, essa parte do Círculo de Fogo do Pacífico, o rio Mekong passando aqui mais a sudoeste e o rio Eufrates e o Planaltos mais baixos aqui no Oriente Médio, tá certo? Então, esse é um panorama geral sobre o relevo da Ásia. E aí, pessoal, eu vou deixar a atividade 1 para vocês na página 222, onde está assim: observe o mapa ao lado e leia o texto abaixo. Então, vocês têm aqui um mapa falando sobre o terremoto que aconteceu no Nepal, então aqui nessa região próxima ao Himalaia. Lembrando que o Himalaia, ele é um dobramento moderno, então ele tem a formação aí há aproximadamente 60 milhões de anos, é recente, então a gente encontra muita atividade sísmica nessa região aqui, e o exemplo que tá dando aí é no Nepal, tá? Depois vocês podem procurar vídeos sobre esse terremoto. Foi um terremoto muito forte que aconteceu nessa região, ocasionou até, né, segundo aí alguns cientistas, uma variação no relevo do Everest, no tamanho dele, ok? Outra coisa, antes de continuar a atividade, que eu queria comentar é sobre a presença de depressões aqui no Oriente Médio, tá certo? Muito que bem, então. E continuando aí, aparece a escala Richter para vocês. A escala Richter, como tá dizendo aí, olha só, é uma escala que se inicia no grau 0 e é infinita. Então, muitas pessoas acreditam que a escala Richter, ela tenha um limite, né? De 0 a 10. Não, isso não acontece. Ela não tem um limite de 0 a 10, tá certo? Ela é infinita. Então, ela começa no 0 e ela sobe até ali o terremoto, né, causado. Então, assim, não tem um limite para ela. É que não houve até hoje, né, terremotos que chegassem a 10 graus. Então, por isso que a gente às vezes pensa, né, de 0 a 10. Não, não é de 0 a 10. Ela mede a quantidade, né, e como que esse terremoto é forte. Se ele é 0, ou se ele vai ser 10, ou se ele vai ser mais. Ela é infinita e mede isso, tá certo? Então, tá bom. Então, olha só. No entanto, nunca foi registrado um terremoto igual ou superior a 10 graus na escala Richter. Então, é o que eu estava explicando para vocês.
Um dos fatores é que ela se baseia num princípio logarítmico. Ou seja, um terremoto de magnitude 6, por exemplo, produz efeitos 10 vezes maior que um outro de 5, assim sucessivamente. Então, a escala Richter, ela também vai medir o grau do terremoto de acordo com a destruição que ele causa, tá certo? E ela faz essa multiplicação. Então, um terremoto de 6 graus, ele é 10 vezes mais forte que um de 5. E continuando então, os terremotos mais violentos já registrados atingiram 9,2 no Alasca e 9,5 no Chile. Olha isso, 9,5. Ah, e tem uma teoria também, se atingir 10 o planeta racha. Isso não acontece, tá bom? Os dois apresentam magnitudes altíssimas, podendo causar destruição total de lugares habitados. Porém, no primeiro caso, o sismo atingiu uma região pouco habitada. Isso é bastante levado em consideração, tá? Já o terremoto no Chile de 1960 atingiu uma área muito habitada, causando a morte de aproximadamente 5.700 pessoas, além de deixar mais de 2 milhões de feridos. O poder de destruição de um terremoto não está relacionado apenas à sua magnitude, como eu estava dizendo. Ou seja, nem sempre um sismo de maior magnitude será mais destrutivo do que um terremoto de menor magnitude. E aí eu chamo a atenção para o caso, né, justamente do Japão. O Japão, ele como passa, né, por uma série de experiências com terremotos, então eles têm mecanismos, né, de proteção nos prédios, tem molas. Então, um terremoto ali no Japão, se ele não for um terremoto de magnitude muito alta, ele não causa tanta destruição. Agora, a gente pode pegar o exemplo a gente pode pegar o exemplo, agora me fugiu o nome, que aconteceu aqui na América Central, pegar o exemplo do Haiti, lembrei, pegar o exemplo do Haiti. Lá, um terremoto de 7 graus causou uma destruição gigantesca, que o país até hoje se recupera. Já um terremoto aí de 7 graus no Japão, dependendo da região, ele não vai ser tão destrutivo, tá? Mas aí é uma questão, né, de que no Japão tem alta tecnologia e lá no Haiti é um país pobre, tá? Então, que não tem condições e nem ferramentas, né, que ali os protejam. Então, continuando. Então, vários fatores influenciam nesse fenômeno. Profundidade do hipocentro, ponto interior onde ocorre a fratura principal, a distância entre o ponto e o epicentro, local onde é registrada a maior magnitude dos abalos, as condições geológicas e a estrutura de engenharia dos edifícios atingidos, tá? Então, pessoal, o hipocentro, ele corresponde à questão da profundidade. Se um terremoto ele acontece muito próximo à superfície, então ele, apesar de pode até ter uma magnitude baixa, mas o fato dele acontecer muito próximo à superfície, ele tem um abalo maior nas estruturas, tá certo? E também o epicentro, né? Ou seja, aonde esse terremoto se originou é o epicentro e aonde ele vai atingir. Então, aonde está registrada a maior magnitude dele é no epicentro. E aí ele vai espalhando, né, o tremor pelas regiões, tá certo? Então pode ser que, por exemplo, um epicentro ele aconteça em alto mar. Então, o reflexo desse terremoto para um continente, ele é menor. Já quando um terremoto ele ocorre dentro do continente, ele tem o epicentro dele dentro do continente, aí ele causa uma destruição muito maior, porque existe um ponto mais forte, né, próximo a regiões habitadas que vão causar aí enorme destruição. Então aí tem a pergunta. A partir da leitura do texto sobre a escala Richter, responda: é correto afirmar que o terremoto de magnitude 7,9 que atingiu o Nepal é um terremoto forte? Responde aí. Será que a gente considera um terremoto de 7,9 graus forte, praticamente 8? Quando que a máxima, né, não chegou nem a 10? Então será que 8 é forte? Pensa aí.
P. Em qual região se localiza o epicentro do terremoto? Então, em qual região, né, está o epicentro? No mapa mostra, né, pessoal, o Nepal. Então, o epicentro está na região do Nepal. Ou seja, o fato dele ter acontecido, como eu estava explicando, dentro do continente, isso fez com que ele tivesse um reflexo muito mais forte. E, por último, por que ocorrem terremotos nessa região? E aí cabe o que eu falei, tá certo? É uma região do encontro de placas, a placa indiana e a placa da Ásia, da Eurásia. Então aqui, quando houve o deslocamento desse território aqui e o terreno da Índia foi chegando e atingiu a placa da Eurásia, então a gente teve a formação aqui do Himalaia e a junção de duas placas, a placa indiana e a placa da Ásia. Então, nessa região do Nepal é o encontro de placas. E no encontro de placas é onde ocorrem os terremotos mais fortes. Então, baseado na explicação, no texto, faça aí a letra A, a letra B e a letra C, tá certo? Como sempre, eu vou disponibilizar para vocês os slides também, tudo resumidinho, alguns vídeos também, algumas fotos e o mapa também que eu estou utilizando aqui para vocês terem uma visão maior, tá certo? Só para terminar, para eu ficar com a mente bem tranquila, eu vou repetir sobre esse relevo, tá? Então olha só, no norte, a planície da Sibéria, no sul a gente encontra o Himalaia, tá certo? Aqui mais a oeste, a gente encontra planaltos mais baixos na região do Oriente Médio, tá certo? E também aqui na região mais leste, planaltos mais baixos, fazendo aqui, né, essa parte, fazendo parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, resumidamente é isso, pega lá no slide também mais informações. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado desse novo modelo. Desculpa aí a questão de mudar um slide para o outro, é que, enfim, o computador tá na frente, a televisão tá aqui, aí eu tenho que mudar pelo computador, o celular, enfim, mas é tudo para tornar a nossa experiência ainda melhor. Agradeço demais vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!